O lipedema tem cura? Esse é um grande questionamento e que eu tenho certeza que também já passou pela sua cabeça. Agora que o lipedema está tão em alta, todo mundo falando, como é que a gente faz para trazer a cura dessa doença? Eu sou Heloísa Manfrim, cirurgiã plástica aqui do Celip, centro especializado em lipedema, e eu vou mostrar alguns detalhes da fisiopatologia da doença que talvez você não saiba e que talvez você entenda melhor o porquê é tão difícil controlar essa doença. Bom, se você me segue aqui no canal, você já sabe de cor e salteado que o lipedema ele tem uma origem, uma base genética. E o que isso significa? Significa que em algum ponto, algum gene do DNA dessas pacientes, ele se alterou a ponto de vir a produzir sim essa inflamação na gordura. São vários genes que já foram associados e tá aí a explicação de ser uma doença tão prevalente, porque todas as nossas pacientes, em algum ponto do DNA, vai ter algum gatilho ali que fez com que aquela doença se desenvolvesse em algum momento. O que acontece? Alguns genes, quando eles são alterados, eles podem fazer com que a célula de gordura dos membros inferiores e algumas vezes os membros superiores, elas cresçam de forma aberrante, elas cresçam de forma desordenada e algumas delas também têm capacidade de se replicar, ou seja, ela se divide e cresce também. E isso pode acontecer por um defeito lá no comecinho, no gene, que vai fazer com que essa célula faça esse crescimento. Isso pode estar explicado na diferença da distribuição dos receptores para o estrogênio. Tá aí o fato do estrogênio também estar envolvido na patologia da doença. Não em todos os casos, mas sim, a gente tem o predomínio estrogênico como uma fonte de piora do lipedema. Quando a gente tem uma distribuição diferente e errática desses receptores, a gente tem um aumento do volume dessa célula de gordura, aumenta o volume e também se divide um pouquinho mais. Quando essa célula aumenta, e isso foi definido geneticamente, essa célula passa a precisar de mais oxigênio para poder continuar aumentando. Só que esse oxigênio ele não é viável, a gente precisa de um estímulo a mais, uma nova produção de vasinhos para que venha mais oxigênio para essas células. E o que acontece? Esse fenômeno é conhecido, que é uma microangiopatia, ele é conhecido como angiogênese, ou seja, começa a produção de novos vasos para poder suprir toda essa célula de gordura que está aumentada. O que acontece de fato é que esse vaso ele vai crescendo demais e ele não tem a capacidade de suprir todas essas células, por isso que algumas delas morrem. E uma célula adiposa morta, ela vai se transformar numa estrutura conhecida como célula em coroa, que é extremamente inflamatória. Então daí já começa a entender o porquê que tem tanta inflamação nessas pacientes que crescem essa célula desordenada por conta de um defeitinho no DNA. E essa célula, quando esse vasinho cresce e não consegue suprir, ele vai começando a aumentar a permeabilidade, ele aumenta a saída de líquido de dentro do vaso e aí começa aqueles roxinhos espontâneos, sabe? Começa a sair aquele sanguinho porque aquele vaso ele foi formado de uma forma muito rápida. Ele não é um vaso normal, ele é um vaso mais fino, mais poroso e aí essa permeabilidade faz com que, além dessa célula não conseguir o sangue necessário, hipóxia, falta de oxigênio, inflamação e dor, nós também temos uma formação de roxinhos exacerbados, porque os vasinhos estão sendo formados às pressas para tentar suprir uma célula que está grande, que está muito grande em relação ao que ela era e não existe essa possibilidade de suprimento completo. Então, gente, para a gente resumir, para eu responder a resposta da cura, não existe cura, por quê? Porque existe um defeitinho lá no DNA. Só que você não pode se limitar a um DNA, porque o DNA não é cromossomo. Isso significa que ele pode vir, e normalmente ele vem sempre dormente. Ele tá lá quietinho, bonitinho. A gente ativa ele em algum momento e aí acontece o lipedema. Várias doenças inflamatórias crônicas são assim. O lipedema não é diferente. Então, nós precisamos entender o conceito do lipedema para que a gente possa atuar de forma efetiva a evitar o desenvolvimento da doença e uma vez que ele desenvolveu, a gente sabe que não tem cura, mas nós podemos e devemos evitar a progressão, para que a gente não tenha esse crescimento exorbitante, todas as sequelas que a gente pode um dia até passar a conversar por aí. E evitar as sequelas que a gente vai tendo ao longo do tempo, porque essa falta de oxigênio, muito sangramento, sangue fora do vaso, tudo isso gera mais inflamação e é responsável pela dor. E tudo isso vai acontecendo quando não existe um tratamento da inflamação. E o tratamento você já sabe, estilo de vida saudável. Então não tem cura, porém você tem responsabilidade de trazer melhora para o seu caso e evoluir
se necessário, essa proteção que é tanto temida por todas vocês.